Gente, eu não queria estar fazendo esse vídeo, mas as coisas tomaram proporções maiores do que eu esperava e eu não tinha como eu não fazer. Então eu vim até aqui para falar com vocês sobre esse incidente, né? Já tá aí na thumb, já tá no título, que é o caso da abelha, sabe? Eu não esperava também, eu já vi ele fazendo coisas que eu não esperaria. Hoje eu vou contar algumas delas para vocês. Eu guardei por muito tempo. Eu não sei exatamente como levar. Às vezes a gente confia nas pessoas e a gente, sabe, a gente vê bondade nelas, mas às vezes não dá, né? Às vezes é complicado. Mas vamos começar do início. Nada disso que eu vou contar aconteceu comigo, né? Aconteceu com outra pessoa. Mas eu tava lá, eu assisti tudo isso. Cara, eu não esperava ver ele agir desse jeito de má fé. O que acontece? Tinham duas pessoas, eu vou deixar assim, o mais vago possível para que não fique, vocês não consigam descobrir quem é, porque não vem ao caso. Duas pessoas que namoravam e o Abelha, ele viu aquilo. Se interessou muito pela menina e, cara, eu lembro que todo mundo que tava lá vendo aquilo acontecer, né, falou, Abelha, não faz isso, Abelha. Cara, não, é errado. Eles têm um relacionamento saudável, um relacionamento bom, você vai se enfiar nisso. O Abelha não escutou. O Abelha foi contra tudo aquilo que a gente falou pra ele fazer. A gente falava Abelha não, ele falava vou. Em alguns momentos eu sentia até que ele se sentia maior do que os outros, pessoalmente. E aí ele se infiltrou, né? Foi entrando cada vez mais na vida dessa garota, no relacionamento dela. Chegou até ir na casa dela, planejou um jantar com ela, sabe? E ela chegou a ser pego pelo namorado dela, que, cara, eu não vou nem falar o problema que deu na época, que a gente olhou e falou, cara, que absurdo, sabe? O namorado da menina, cara, quase matou o Abelha nesse dia. O Abelha ficou, cara, ele ficou em maus bocados. Se não fosse a menina se envolver, entrar no meio dos dois, não tinha tido mais dessa história. E aí a gente fica preocupado com isso, mas a gente sabe que o que ele estava fazendo era errado, mas não justificaria o namorado da menina se envolver desse jeito. E aí ele não emendou, né, não aprendeu a sua lição, continuou nesses encontros com a menina. E o namorado dela, cada vez mais, ficando desconfortável com aquilo, a menina continuava falando, mentindo pro namorado, falando que não era nada a ver, eles eram só amigos. Ela tava ajudando ele com alguns problemas que ele tava tendo. E aí a gente levando numa boa, tipo, ele falou que não ia fazer mais, e foi o que a gente achou. A gente achou, mas aí depois a gente veio a descobrir que não. Que ele era um maquinadorzinho, que ficava lá falando uma coisa pra gente e depois fazia outra. Mentiu pra gente, mentiu pro namorado da menina, todo mundo meio que, né, com o pé atrás, mas ainda acreditando. E eu nunca pensei que eu veria o Abelha fazer o que ele fez. Chegou ao ponto em que eles terminaram o namoro deles e o Abelha ainda não pôde ficar com a menina porque eles eram muito incompatíveis. Acabou com um relacionamento saudável que estava fluindo muito bem, sabe? Simplesmente porque ele queria. Simplesmente porque ele queria. O que é o ápice, na minha visão, de mau caratismo? Você se envolver na vida de uma pessoa assim, modificar tudo, fazer ela terminar os relacionamentos dela e depois ainda falar que simplesmente não foi compatível com a pessoa. Tá lá agora, totalmente famoso, né? E a menina, né, o relacionamento dela nunca mais foi o mesmo. E ainda por cima tem gente que fala que o conteúdo é pra criança. O que eu acho que é um absurdo. Um conteúdo que passa esses valores pras crianças. E ainda passa em televisão aberta, sessão da tarde. Desde que a gente se conhece por gente, tá lá, toda sessão da tarde, pelo menos uma vez a cada 2 meses, a gente vê B-Movie passando. O que eu acho que é um problemático pra caramba. Ensinando a pegar casada. Não esperava isso do Bi, tá? Não esperava isso daquela abelha. Fica aqui a minha crítica ao filme. Eu acho muito complicado mesmo quando a gente é ensinado a pegar casada. Por exemplo, eu já me envolvi em grandes problemas. Agora é isso, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham saído mais informados
sobre esse caso gravíssimo que é o caso do B-Movie. No mais, um beijo pro Abelha. Ai, ai, não me matem por isso. Ai, cara, a culpa é do Gaveta, eu roubei a ideia dele. Beijo!